Passamos agora à rúbrica Capas da Região com José Orlando Rocha. Já tenho na minha companhia José Orlando Rocha para fazer a análise das capas da região e também das notícias que saem nos órgãos de comunicação digitais. Muito boa noite, José Orlando Rocha. Vamos começar por fazer a análise aqui da Assembleia Municipal de Paredes, que se realizou ontem. Por esse facto, ela ainda não vem em nenhuma capa de nenhum jornal da região, mas o Orlando Rocha quer tecer uma opinião. Boa noite. Este é exatamente um bom princípio para a nossa conversa. É curioso como numa região que tem cerca de 500 mil de habitantes, não há um jornal diário, por exemplo. Portanto, neste caso, só há semanários e quinzenários, e neste caso também nem os digitais conseguem na hora fazer notícia num assunto que, na minha opinião, é notícia. Ontem decorreu, mas era uma boa discussão essa de sabermos até que ponto nós tomamos mais depressa conhecimento que um canguru nos antípodas de Portugal deu à luz, do que a luz que precisamos de conhecer das coisas que vão acontecendo na nossa terra. E ontem houve uma Assembleia Municipal de Paredes que ficou marcada por episódios, para ser simpático, pouco dignificantes. Não, eu gostava desde já dizer que até aprecio a forma como o atual Presidente da Assembleia Municipal conduz os trabalhos, o Batista Pereira, mas também temos de perceber que a esta tentativa serena, democrática, tem limites, e ontem o que se passou na Assembleia Municipal deveria ter feito com que o Presidente da Assembleia Municipal intervisse de forma mais decisiva, e diria eu mesmo sem qualquer problema, de forma mais autoritária, tal foi o comportamento dos membros da Assembleia Municipal. Primeiro, tratava-se de uma Assembleia extraordinária, logo que não tinha um período antes da ordem do dia. Nesse aspecto, o Presidente deve interpretar o regulamento de forma literal. Portanto, todos os assuntos que não fazem parte da ordem do dia não são assuntos que devam ser ou que devam ter tratamento naquela Assembleia Municipal. E ontem isso aconteceu. Aconteceu em várias situações, umas que geraram mais agitação do que outras, mas aconteceu numa série de situações. E eu penso que o Presidente da Assembleia Municipal não pode deixar que quem vai ao microfone falar diga o que lhe apetece, para no fim dizer: olha, isto não fazia parte da ordem de trabalhos, não devia ter dito, mas eu deixei-o fazer isto, porque isto permite o contraditório. Certo. E a seguir vai, e o visado, ou aquele que acha que também merece troco o assunto que foi ali tratado, e vai, e quer dizer, passamos os assuntos que deviam só esses ser tratados na Assembleia, depois alargam-se, e penso que neste sentido também não deixarei de fazer uma crítica ao comportamento. Portanto, eu percebo o comportamento do Presidente da Assembleia Municipal, mas há alturas em que é preciso aplicar o regulamento de forma literal. Há alturas em que, senão as coisas descambam, como descambaram ontem. Em relação ao comportamento dos membros da Assembleia, também às vezes é deplorável. Não facilitam em nada o trabalho do Presidente da Assembleia Municipal. E neste caso, não devo deixar de dizer que, consecutivamente e ao longo dos anos, a bancada da maioria, que neste caso é do Partido Socialista, muitas vezes faz descambar, digamos, a normal continuidade dos trabalhos, fruto de excessivo barulho, de uma estridência desnecessária, que às vezes se aproximam de comportamentos antidemocráticos. E um dos princípios básicos
um dos princípios básicos da democracia é exatamente dar voz às minorias e não silenciá-las, Certo. como muitas vezes a bancada da maioria do Partido Socialista em Paredes tenta fazer com as outras bancadas, sendo certo que as outras bancadas também não são nada serenas e muitas vezes se excedem. Mas afinal, o que é que causou aquele sururu todo ontem na Assembleia Municipal? O assunto não me parece que devesse ser tratado nesta Assembleia, mas a selo é curioso que o que causou aquele desconforto todo e digamos que é um espetáculo triste para quem estava a assistir, foi a nomeação de um dos membros da Assembleia, que por acaso é líder da bancada do Partido Socialista, para funcionário da autarquia. Sinceramente, eu não dou grande valor a isto, diria mais. Como é que eu interpreto este tipo de coisas? Não é novidade, quando muito diria de mim para mim. É só mais um. Portanto, é só mais um dentro daquilo é que nós nos habituamos a assistir. Mas não deixo de dizer aquilo que acho que não se resume ao Conselho de Paredes e que me preocupa, que é esta generalização dos Job for the Boys, ou então aquele livre percurso e livre curso do nacional cunhismo, ou então até do local lambebutismo, que Chamado fator traduzido C. lambebotas, que caracterizam, digamos que as gestões autárquicas e que não se esgotam nas autarquias. Portanto, eu tenho sempre a ideia que no poder central só se exponenciam o que são os comportamentos erráticos que se têm ao nível do poder local. Mas, partindo eu do princípio que é só mais um, portanto, isto para mim não é grande novidade e só seria exemplo do que acabei de dizer, eu faço outra leitura daquilo que aconteceu. E aqui o facto em si, a designação, a nomeação, sei lá, o emprego arranjado pelo Presidente da Câmara para o líder da bancada do Partido Socialista. O que é que me preocupa é que ele é contratado, segundo as palavras do próprio Presidente, digamos, para, no fundo, potenciar duas coisas que ainda não existem, espera-se que venham a existir, que é o Centro Interpretativo de Daniel Faria, em Baltar, e o futuro Museu do Mobiliário em Vilela. Ora, o que é que isto significa? Significa que o contratado vai responder diretamente ao Presidente da Câmara. O que é que isto significa, em segunda, digamos, qual é a principal conclusão que se pode tirar disto? É que é mais uma desautorização da atual vereadora da Cultura. Como se já não bastasse terem-lhe retirado, digamos, qualquer competência sobre o Centro Cultural de Paredes, tendo o Presidente da Câmara contratado um programador que reporta diretamente ao Presidente da Câmara, de maneira que a vereadora da Cultura está completamente à margem de tudo o que possa acontecer no Centro Cultural, o que me parece errado. Um vereador da Cultura existe exatamente para gerir, para dar vida, para definir uma política cultural cujo este equipamento digamos, o ex-libris para essa política cultural. Agora também vai ser retirada, é óbvio, qualquer competência, quer no Centro Interpretativo do Daniel Faria em Baltar, quer do Museu do Mobiliário. É quase como se, quer dizer, para a vereadora, é quase como se, digamos, fosse fica apenas como uma mera figura decorativa naquele executivo.
à qual dão a casinha das bonecas. É a menina a quem dão a casinha das bonecas, porque fica com a Casa da Cultura, fica com os amigos da cultura, fica com o café literário e é como quem diz, entretém com essas coisinhas às quais nós não damos importância. Eu considero isto um grave comportamento em relação à vereadora. Considero que, por um lado, ela não devia ser alvo deste tipo de procedimentos, mas, por outro lado, também acho que nós não devemos estar amarrados aos lugares. E a única questão que eu posso colocar, ou a forma como eu posso colocar a questão é esta. O que é que eu faria no lugar dela? Permitia que me desautorizassem permanentemente, em privado, provavelmente, porque nós não assistimos, mas em público também, como nós vemos, eu provavelmente só tinha uma saída, era demitir-me. Demitir-me e denunciar a situação. Acha que isso poderá acabar por acontecer? Eu respondi-lhe que era o que eu faria. Sim. Não sei, provavelmente não. Há pessoas. Nós somos todas pessoas diferentes umas das outras e, quer dizer, uns têm os egos sobretudo o orgulho a um patamar mais alto ou mais baixo. Alguns não permitem que lhes aconteça nada, outros deixam que lhes aconteça tudo. Portanto, eu sei o que faria, não posso falar pelo que faria se fosse a vereadora. Orlando Rocha, falamos agora então do Centro Cultural de Paredes e é para... Não, mas deixe-me falar de uma coisa que eu também trouxe uma fotografia que tem muito a ver. Chega, da ação do Chega de hoje. Exato, exatamente. Uma fotografia. Falamos da cultura, eu ia antecipar. Pedimos à nossa realização para passar a imagem do Chega. Sim. Se a imagem auditiva ou sonora, se quisermos dizer, que nos chegou ontem a casa da Assembleia Municipal de Paredes é uma coisa paupérrima, inqualificável. É muito pior o que eu vi hoje, ou que nós vimos todos a acontecer na Assembleia da República. Quer dizer, o partido Chega vandalizou com uma manobra populista, perfeitamente demagógica, a decisão da Assembleia, vandalizou o Palácio da Assembleia da República, colocando tarjas e exibindo-se às janelas com essas tarjas acerca de uma medida que foi tomada pelo Parlamento. André Ventura surgiu mesmo à janela. Exatamente. E a Ana Matias, e, portanto, como se estivessem a fazer uma grande coisa. Qual é a razão para... Primeiro, não há razão que possa explicar esta atitude. Isto é vandalismo puro, é antidemocrático, é populista. Quer dizer, devia merecer... Aliás, para mim é crime, porque vandalizar património arquitetónico classificado é crime. Portanto, eles deviam ser penalizados por isto. Mas qual é o pretexto que utilizaram para vandalizar a Assembleia da República, o edifício, o Palácio de São Bento? Foi, digamos que, a recuperação dos salários dos deputados. Ou seja, já todos os funcionários que trabalham para o Estado tinham recuperado os seus salários e os deputados ainda não, desde 2012 ou 2013. Parece-me que é aceitável, porque eu não vivo hoje, e sobretudo com os níveis com a subida do nível de vida, portanto com a inflação, eu hoje não conseguia viver com o que ganhava em 2012. Portanto, parece-me, e se eram, não pode, porque é que os deputados hão de ser a exceção. Eu continuo a achar que o exercício da atividade política é uma atividade nobre. Valor teria se estes membros, estes 50 deputados do Chega, de que tanto fala o seu líder, que levassem à prática as palavras que usam, ou seja, são contra a reposição dos salários, logo eles prescindem eles do aumento e no seu salário não deixam que... Isto é que valia, é que perante mim, e penso que perante a maior parte da população portuguesa, a questão é que faz como o Frei Tomás. Vê o que ele diz, mas não vê o que ele faz, porque no fim do mês vão lá todos buscar esse e se calhar se puderem buscar de outra maneira. Isto lembra-me também uma máxima que é
que é aquela história de quando um palhaço, entra no palácio, não se torna rei. Quando muito, o palácio torna-se num circo. É aquilo que hoje o Chega fez. Muito bem, passando agora, sim, para a programação dos dois polos culturais, o de Penafiel e o de Paredes, o Novo Canal lançou ontem uma notícia digital que dava a nota da programação do Ponto C em Penafiel para o mês de dezembro, uma programação que vai ser vastíssima. Sim, é uma programação vastíssima, mas acima de tudo eu gostava de salientar isto. É a facilidade com que eu, enquanto cidadão, embora cidadão de Paredes, sendo cidadão de Paredes, com todo orgulho, acedo àquilo que acontece no Centro Cultural, no Ponto C, que é assim que se chama, em Penafiel, e a dificuldade que eu tenho de andar à procura do que é que vai acontecer no Centro Cultural de Paredes, a não ser o que vejo nos outdoors. Aliás, eu se for ver, por exemplo, a página da autarquia de Penafiel, e nem preciso disso, facilmente vejo que, por exemplo, interessa-me assistir no dia 1 a um espetáculo do Rui de Carvalho, História de Vida, ou no dia 7 o Cântico Nono, que é um grupo foi dirigido por Zé Mário Branco durante quase 20 anos, e sobretudo no dia 15, que é quanto é possível para um país, que é uma obra, digamos, que satírica, criada a partir das intervenções dos membros dos deputados da Assembleia da República, quer dos apartos, as insubordinações e até as obscenidades registadas. Isto passado ao teatro deve ser uma coisa fantástica e eu quero ver. E eu fui à página da Câmara de Paredes e fui ver o magazine cultural, que presumo que é onde se registra o que acontece e se diz o que vai acontecer. E eu não encontrei uma agenda cultural do centro Cultural de Paredes. Cultural de Paredes. E na agenda cultural só encontrei atividades da biblioteca, da biblioteca, da Casa da Cultura, de umas coisas que acontecem no Parque José Guilherme, o que dá uma ideia de como as coisas funcionam, como é feita a articulação entre os diferentes pelouros A diferente da comunicação autarquia. de qualquer ambos os forma, concelhos. não deixo de dizer que se estou interessado em ver estes 3 espetáculos no Polo C em Penafiel, também estou interessado em ouvir a orquestra de Glenn Miller, que irá atuar no Centro Cultural de Paredes no dia 8, pelas 17 horas. É uma hora esquisita, mas se calhar abre o apetite para o jantar e eu vou querer assistir isso. Já dispenso a redundância que é, por exemplo, ou que são os espetáculos da Áurea, que vêm atuar no dia 21 ou 22, uma vez em Paredes e outra em Penafiel, cantando as cantigas de Natal, dos filmes que falam dessa época. De qualquer das formas, a minha, sobretudo, parece-me que a articulação entre os diferentes, até porque não me acredito que a Câmara Municipal de Penafiel ou o Ponto C de Penafiel tenham mais habilitações, tenham mais pessoas ligadas à comunicação que a Câmara de Paredes e o Centro Cultural de Paredes. Por isso digamos que esta diferença na qualidade da informação que chega aos municípios deve ser resolvida. Uma questão de comunicação, Exato. digamos assim. Passamos agora então ao ponto 3, trazido pelo Orlando Rocha, que tem a ver com um assunto que esteve na capa, está aliás na capa do Progresso de Paredes e no Paredense, que foi a eleição do paredense Cândido Barbosa como presidente da Federação de Ciclismo. Esta parte era para dar, todos conhecemos o foguete ou foguetão de Rebordosa, que é o Cândido Barbosa, e que talvez dos ciclistas mais populares depois do Joaquim Agostinho.
não ao nível de resultados, mas ao nível da aceitação popular. E eu fico contente por ver o Cândido Barbosa a dirigir uma Federação Portuguesa de Ciclismo, portanto que aquilo, o ciclismo, quer queiramos, quer não, ele já passou pela variação da Câmara sem grande, digamos, sem grande impacto. O ciclismo é sempre a vida dele e espero que ele desempenhe um bom mandato. Aliás, tem todas as condições com isso, pelo menos apoio de Paredes não lhe faltará, Muito bem. até porque o próprio Presidente da Câmara de Paredes se torna, penso que, Presidente da Assembleia Geral, e haverá um ou outro funcionário da Câmara de Paredes que fará parte da direção. Portanto, Paredes está em peso Muito bem. dentro da Federação Portuguesa de Ciclismo. Muito bem, passamos agora ao último tema e o professor quis trazer aqui, de certa forma, uma metáfora que tem a ver com a unidade de tratamento de resíduos em Baltar, que tem estado na ordem dos últimos dias, e a inauguração do Retail Park que aconteceu ontem em Penafiel. Pergunto-lhe que tipo de correlação existe aqui? Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Sabe que há o comum entre os dois? É essa a minha questão. É que ambos foram anunciados por alguém que não era de Paredes, ou seja, o centro, o Retail Park em Penafiel é anunciado por Antonino de Sousa, Certo. Presidente da Câmara, a unidade de tratamento de resíduos sólidos urbanos, a que eu de forma muito plebeia chamo a fábrica de lixo, mas não acho que não seja mais que isso, e dos problemas que andam para ali à volta daquilo. É curioso que quem anunciou esse investimento de 18 milhões de euros em Paredes foi o Presidente da Câmara de Lousada, enquanto Presidente da Comunidade Intermunicipal. Agora, o Presidente da Comunidade Intermunicipal é Antonino de Sousa e tem defendido, ou melhor, durante o período em que foi, defendeu de forma veemente a construção desta unidade, este investimento de 18 milhões de euros na fábrica de lixo de Baltar. Entretanto, inaugura em Penafiel esta semana um retail park que vai ter a FNAC e outras lojas de grande consumo, que custou 12 milhões De euros. 12 milhões de euros. Isto traz-me à cabeça este desejo. Eu gostava tanto de ver o Presidente da Câmara de Paredes a inaugurar em Penafiel o centro de resíduos e não me importava nada que o Presidente da Câmara de Penafiel viesse a Paredes a inaugurar um retail park como aquele que está a nascer em Penafiel. Muito bem, professor José Orlando Rocha. Outro assunto que está a marcar a ordem do dia, que não trazia aqui, mas que foi a aprovação do Orçamento de Estado. Um breve comentário a esta aprovação, muito rapidamente, que estamos mesmo no fim, mas gostava de o ouvir. Duas ou três coisas. Uma coisa que fica provado é que, na verdade, o anterior governo desperdiçou uma maioria e, ao desperdiçar essa maioria, desperdiçou também digamos, um superávit que este governo está a aproveitar de forma eleitoralista. O que seria fundamental para digamos que, clarear as águas era que as maiorias fossem mais, digamos, que não fossem tão tenues, porque o facto de serem maiorias por 2, 3 deputados faz com que a tendência para o eleitoralismo esteja mais patente em cada orçamento, e isso até pode, no curto prazo, agradar a muita gente, mas pode não ter em conta as consequências a médio e a longo prazo, e isso é grave.